Bem, pessoal, vamos lá? Olha só. No contexto de crise do feudalismo, século XIV, aqui no caso, ocorreu um grande conflito entre duas regiões economicamente importantes da Europa medieval. Esse conflito foi denominado de Guerra dos 100 Anos e consistiu no quê? Então veja só, vamos primeiro localizar isso aqui, vamos aqui para baixo. Ó. Tem uma manhãzinha aqui que você faz da seguinte maneira, é uma linha do tempo, tá? Então aqui começa no século V a Idade Média, termina no século XV a Idade Média, ok? Nesse contexto aqui, ó, o feudalismo, citado ali em crise, ele tem essa evolução, tá? Atinge o auge no século XI, tá? Então essa primeira etapa aqui, ó, que é a etapa de formação, desenvolvimento do feudalismo, a gente chama de Alta Idade Média. Essa fase aqui que ele está falando, que é o século XIV, portanto aqui situado, faria parte da Baixa Idade Média, que é o contexto no qual, como você pode ver pela linha, é o contexto de decadência do sistema feudal, ok? Esse contexto aqui ele é marcado por vários fatores. Ó, cruzadas, renascimento urbano, comercial e, por que não colocar, né, cultural. Tá? Você tem aqui também, por exemplo, a crise geral do século XIV, que ele está citando ali. Essa crise é marcada principalmente por fome, peste e a Guerra dos 100 Anos. Tá? Então essa é a conjuntura que ele está citando nessa questão. Como ele está falando especificamente da Guerra dos 100 Anos, veja só. A Guerra dos 100 Anos ela opõe, de um lado, dois reinos em formação. A Inglaterra, que no caso aqui tem o rei Eduardo III querendo o trono, né, e a sucessão do país, que é o rival do inglês nesse contexto, que é a França, que perdeu aqui no caso o rei. E aqui no caso, para que não fosse dado ao Eduardo III o trono, né, uma unificação entre Inglaterra e França, foi colocado Filipe de Valois, Filipe VII no trono francês. Isso acabou gerando a Guerra dos 100 Anos. Portanto, eu tenho a guerra entre Inglaterra e França nesse contexto de crise feudal. Tá? Então veja só, a guerra acontece entre Flandres e Inglaterra. Flandres é um território francês, mas não é a França. Portanto, já posso matar de cara. A guerra entre Flandres e Champagne. As duas regiões ficam na França. Falso. Portanto, a guerra entre França e Inglaterra. Bate com isso. Pelo domínio da região de Flandres. Aí sim, Flandres é uma região na França. Tem esse sentido. Importante centro comercial e que terminou com a vitória francesa. Confere. Tá? Ele só não citou a questão da disputa dinástica, mas está aqui um dos outros fatores que leva à Guerra dos 100 Anos. Guerra entre França e Inglaterra, pode ser, pelo domínio da região de Champagne, aí já não é. Região economicamente estratégica que terminou com a vitória inglesa, falso também, porque a vitória foi francesa. Guerra entre Flandres e Inglaterra, pelo domínio da região de Champagne, também não, incorreto. Correta apenas a letra C.